Ainda de pé, vamos receber com muita alegria Pastor Carlos Júnior. Fique de pé e vamos receber o Pastor Carlos Júnior. Glória a Deus. Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Tome seu assento, por favor. Bom, irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que é estar com os irmãos na Assembleia de Deus em Ferreirinha, não é isso? Ferreira. Deus seja louvado na vida do pastor que preside este campo, que é o pastor Levi Libarino. Eu tô bem correto hoje, né? Pastor Levi Libarino. E eu cometi por falta de educação, não perguntei o nome da esposa do senhor, pastor. Qual o nome da sua esposa? Wanda, ela está aqui, pastor? Não está, mas, como está sendo transmitido, que Deus também possa alcançar a vida da irmã Wanda. Muito obrigado, pastor Levi, tá? Permitir o convite, estou muito honrado, me sinto privilegiado, obrigado de verdade, tá? Deus lhe dê saúde, graça, e aos pastores que auxiliam o pastor Levi, eu acho que ele encaixa, sem fio? Maravilha, tá? Vou deixar pela sua conta. Bom, louvar a Deus pela vida do líder da mocidade, que é o líder Ismael, e todos os irmãos que trabalham para que os jovens vou te pagar um lanche na cantina. Meu Deus, tá dirigindo. Bom, louvar a Deus pela vida do líder Ismael e todos os irmãos que trabalham diretamente ou indiretamente para que esse evento de mocidade possa acontecer. Faço oração que continue sempre crescendo, vidas venham ser alcançadas pela potente mão de Deus e por sua graça. Louvar a Deus, muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do cantor Júlio. Deus abençoe sua vida, tá, irmão? Sua vida e sua família de uma forma poderosa. Quero trazer uma saudação de paz do meu pastor presidente, pastor Silas Malafaia, e sou pastor auxiliar da ADVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E se você recebe a saudação de paz, diga amém. Amém. Amados, faça como o pastor Levi ensina. É bom que as moças se sentassem enquanto eu agradecia, em respeito a elas que estão de salto. Seria muito indelicado da minha parte ficar agradecendo e mantendo as irmãs em pé. Mas faça como o pastor Levi ensina. Se ele ensina que você pode ficar sentado, você permaneça sentado. Se ele ensina que você tem que colocar-se de pé, coloque-se de pé e abra a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Glória! Se em pé, os que podem, em respeito ao ensino pastoral, devem colocar-se de pé. Vamos lá. Os irmãos encontraram Apocalipse capítulo 3. Maravilha. Então vamos ler. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Diga amém. Amém. Pode se assentar. Vamos lá. Amados, bom, o livro de Apocalipse ele é difícil de ser interpretado, dado a multiplicidade dos métodos de abordagem que nós temos proposto sobre o livro. É claro que as implicações primárias estão lançadas sobre que o livro tem profecias em aberto, o que significa dizer, em outras palavras, que por estarem se cumprindo, necessariamente, nós não temos tanta precisão assim. E aí, a divergência, e divergência não no teor mais ríspido, né, exceto algumas interpretações, e aí nós não temos um consenso teológico muito claro. Os consensos teológicos que há no método de abordagem do livro de Apocalipse lança-se sobre o modo confessional, e assim, naturalmente, o meio pentecostal, por tradição, exceto as suas exceções, são, por exemplo, pré-tribulacionistas, e os presbiterianos, por exemplo, por tradição, também são amilenistas. Então você vai vendo que com o passar do tempo, o que vai se resumindo a visão de abordagem para tentar compreender os textos escritos em Apocalipse se dá necessariamente de um lado mais confessional.
assim também se lança luz sobre as 7 igrejas da Ásia. Existem várias interpretações e talvez a mais comum ou a mais popular se dá no método de interpretação dispensacionalista. Eu não faço cor a essa ideia, mas também não posso negar o conhecimento aos irmãos. Conhecimento não ocupa espaço, é uma questão interpretativa, e os irmãos podem ficar à vontade de discordar de mim. O método de dispensacionalista entende que cada uma dessas igrejas equivale a uma fase específica da mesma. Assim, por exemplo, Éfeso seria a igreja do primitiva, e assim Esmirna seria a igreja perseguida, e você vai vendo uma associação, até muito bem feita, muito bem proposta, acerca das características da igreja em seus períodos, refletindo em cada uma dessas cartas. Para mim, essa interpretação ela é um pouco equivocada. Não faço cor a ela, até porque se eu pregasse Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, ou qualquer outra das 7 cartas contidas no arco menor da Ásia, os irmãos teriam a sensação que os sintomas que estão descritos em cada uma delas refletem diretamente na igreja atual, na igreja que se passou, na igreja primitiva e assim sucessivamente. Talvez o método que nós devemos usar tenha por início um seguinte questionamento. Quando você olha para essas 7 cartas, exceto a carta direcionada à comunidade de Éfeso, nós não temos nenhuma igreja conhecida por nós à luz do Novo Testamento, exceto uma citação de Paulo à carta à Laodiceia. Tirando isso, nós não temos familiaridade sobre essas cartas. E aí nasce a seguinte pergunta: por que Cristo não direciona uma carta a Corinto, por exemplo? Uma igreja muito importante, estabelecida, a qual Paulo ficou aproximadamente 18 meses, passa-se os discípulos de Pedro, Apolo também faz parte daquele período, passa por lá, e Cristo não direciona uma carta direcionada à igreja de Corinto. Por que também não falar de Filipos, uma igreja que parece ser rica e que diretamente, ou às vezes, ajudava Paulo, investindo nele algum tipo de oferta ou dinheiro para que ele pudesse continuar propagando o Evangelho de Cristo. E também cito um exemplo de Roma, ainda que, em princípio, a igreja romana era uma igreja pequena, uma comunidade pequena de cristãos, que não tinha uma organização como a igreja de Corinto, mas que está no seio do império. E seria bastante estratégico direcionar uma carta que pudesse tratar dos cristãos que estão localizados no seio de Roma. Bom, não existe nenhum texto categórico, então, obviamente, eu não posso aqui, de forma nenhuma, tratar como sofista ou ser mentiroso aos irmãos, dizendo que tem um texto, uma explicação que seja categórica acerca das cartas direcionadas ao arco menor da Ásia. Mas existe um termo em alemão chamado Sitzlieben, que é ofertado pela exegese, que significa algo como levar o contexto vital em jogo. Então, levando o contexto vital, parece ser bastante estratégico focar 7 cartas para cada uma dessas cidades. Primeiro motivo: nessa região do arco menor da Ásia, eles são mais ricos, quer seja na filosofia, religião, do que Atenas e Roma nesse período. Além dessa bagagem cultural bastante rica, mais rica do que essas 2 cidades, bastante importantes e lembradas por nós no mundo ocidental, nós temos 2 portos ali que faz com que a rota do arco menor da Ásia seja uma rota comercial das mais importantes do primeiro século. Isso implica dizer aos irmãos, por inferência, que o giro de pessoas daquele período, do primeiro século e assim sucessivamente, era bastante massivo. Então você tem um giro muito grande, as mensagens entregues lá seriam propagadas de forma mais célere por todo aquele período. E também, não menos importante, as distâncias entre essas cidades, que convergem entre 60 a 100 e poucos quilômetros, fazendo com que uma e outra estejam bastante próximas. E aí, se estão bastante próximas, nós podemos encarar as cartas de um modo tríplice. Qual é o modo tríplice? Primeiro modo, e o modo mais comum, são cartas históricas, são cartas vinculadas a sintomas daquelas igrejas, e, naturalmente, cada carta tratará de sua igreja em específico. O que Cristo fala para Éfeso não fala para Esmirna, o que fala a Esmirna não fala a Tiatira, e assim sucessivamente. Então, significa dizer que o interesse primário das cartas é pegar cada igreja, seus problemas, e tratar seus problemas, a elogiar e reconhecer os seus acertos, e assim sucessivamente. Um segundo ponto que nós devemos levar em consideração foi o que eu acabei de dizer aos irmãos, a proximidade que tem nessas igrejas. Então, naturalmente, a carta entregue a uma delas fazia com que as notícias corressem, e aí todos ficassem sabendo do que Cristo havia falado entre elas. Então, trata de uma e, por necessidade, acaba resvalando ou tratando a outra. E, por fim, elas também nos tratam. Não nos tratam somente agora, mas tratam a igreja ao longo dos séculos, ao longo da sua existência, e, naturalmente, nos levando a uma compreensão do que devemos fazer, reter, repreender, resistir e assim por diante.
Qual é o modo que eu devo ler as epístolas? No seminário teológico há de um costume dividi-la em 7 partes, mas eu confesso aos irmãos que acho bastante um exagero para quem costuma fazer devocionais em casa. Então eu acho mais calmo, mais tranquilo você dividi-la em 3 partes. Essas 3 partes estão propostas assim. Primeira parte, você notará, sem nenhuma dificuldade, que Cristo, ao se apresentar a cada igreja, se apresenta com uma característica distinta. Exemplifica os irmãos. Para Pérgamo, por exemplo, ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da minha boca. Para Sardes, é aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Por exemplo, para Tiatira, é aquele que tem os pés como de latão. Para Filadélfia, é aquele que tem a chave, e assim sucessivamente. Depois dessa apresentação, e uma apresentação diferente para cada uma dessas cidades, existe uma segunda parte. Essa segunda parte se encontra em um misto. Qual seria esse misto? Primeiro, existe reconhecimento para quem acerta. Lembrando os irmãos que o emprego da palavra "eu conheço as suas obras" no grego dá uma ideia de eu conheço vocês em sua gênese. Conheço vocês no início, conheço o desenvolvimento, conheço o caminhar, conheço cada passo de vocês e por isso eu posso dar o diagnóstico. E nesse diagnóstico, Cristo, caso as igrejas estejam acertando, ele faz elogios, ele faz menções aos seus acertos. Caso a igreja esteja errando, ele faz menção direta aos seus erros. É de bom tom, tá? Nós dividimos essas 7 igrejas em 3 grupos. O primeiro grupo serão chamados de igrejas perfeitas. E aí, por favor, irmão, não leve ao pé na literalidade que eu estou dizendo na palavra perfeita. São perfeitas porque no contexto da carta, não no contexto da igreja em si, não existem repreensões dadas por Cristo. E são 2, Esmirna e Filadélfia. Assim, nós também temos o contraponto delas. Se temos 2 igrejas perfeitas, também temos 2 igrejas imperfeitas, Sardes e Laodiceia. E, por fim, temos igrejas que nós podemos chamar aí, com perdão da palavra, híbridas, que são igrejas que acertam e erram, que seriam aí Éfeso, Tiatira e Pérgamo, ok? Bom, tendo dito isso aos irmãos, como é que nós devemos olhar, então, a terceira parte? É uma espécie de preceito seguido de bênção. E aí, para ser mais claro, eu começo, e se você puder me ajudar, eu gostaria que você terminasse. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-lhe a coroa da vida. Então, preceito seguido de bênção. Faz o que eu estou orientando e você receberá isto. Faz o que eu estou orientando e você receberá aquilo. Existe uma variação nesse galardão, mas todos recebem um preceito seguido de bênção, quer sejam as igrejas que só erram, quer sejam as igrejas que erram e acertam, ou quer sejam as igrejas que só acertam. Para nós começarmos a compreender o versículo que lemos e que Cristo diz: tens nome de que está vivo, mas na verdade está morto, nós precisamos tomar algum caminho que pareça nos ser um pouco claro para compreendermos aquilo que Cristo está direcionando. Lembrando aos irmãos que as cartas, quase todas, ou se não todas, têm nessa apresentação de Cristo e na sua característica, praticamente, uma característica direta para o contexto cultural de vida deles. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro a gente mergulhar em Sardes. Por exemplo, se eu estivesse lendo aqui a Pérgamo, e ele diz para Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da boca. Por que para Pérgamo, só para Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 fios que sai da boca? Primeiro questionamento: espada não se carrega na boca, se carrega nas mãos. Segundo ponto: por que afiada de 2 fios? Então, lá na cidade de Pérgamo, você tem a casa do procônsul romano. E o procônsul romano tinha autoridade, quer seja militar, quer seja como juiz. Então, o procônsul determinava coisas sobre a cidade, tinha poder legal sobre aquela comunidade. O símbolo de força de Roma era uma espada de folha larga da Trácia, afiada de 2 fios. Quando Cristo faz referência direta: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 fios na boca, ele está dizendo: existe um procônsul aí para a cidade, mas eu sou o procônsul da igreja, eu sou aquele que determina, decreta, legisla e assim sucessivamente. Se esse é o ponto, e a gente poderia ir pontuando todas as cartas, são assim, qual seria o ponto de Sardes? Eu vou precisar um pouquinho da sua paciência, mas eu estou bem tranquilo porque fui informado que aqui na Assembleia de Deus Ferreira vocês apreciam o conhecimento do texto sagrado. Lembrando os irmãos que seria muito ruim da minha parte ser deslocado do Rio de Janeiro, ainda que por vezes vim de Londrina, preguei na Assembleia de Deus de Londrina ontem, vir para cá, só berrar aos ouvidos dos irmãos, e aí seria bem histérico, não é? Eu levar os irmãos a uma gritaria histérica sem compreender direito o que estão ouvindo. É claro que sou pentecostal, sou assembleano, quero que você se regozije em Deus,
desde que esse regozijo te leve a uma compreensão daquilo que você está sendo orientado. Alguém ainda quer ouvir a palavra? Diga amém, por favor. Vamos lá, nós vamos chegar lá, tá bom? Primeiro ponto que nós devemos levar em consideração é o histórico de Sardes. Amados, Sardes nem sempre foi de dominação romana. Sardes era a capital do reino da Lídia. Então, como capital do reino da Lídia, Sardes, antes da dominação romana, tinha uma deusa padroeira. E o nome dessa deusa padroeira era Cibele. Por que isso é importante? Porque quando os romanos tomam a cidade de Sardes, e naturalmente também todo o arco menor da Ásia, nós temos aí uma disputa entre as cidades sobre o destaque da melhor cidade. Dentre estas, Éfeso diretamente disputa com Sardes e Sardes com Éfeso. Por quê, pastor Carlos? Porque essas duas cidades, elas estão construindo um templo gigantesco para uma deusa muito conhecida por nós, chamada de Ártemis. Vale um adendo. O templo de Ártemis em Éfeso foi concluído e até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Já o templo de Sardes não foi construído. É bastante grande, mas não foi concluído. O problema é que essa deusa Ártemis, ela sofre uma mutação no poderio romano, que também poderia ser chamada de deusa Diana, apresentada em Atos dos Apóstolos. Qual seria a mutação? Nos contos gregos, Ártemis não é uma deusa chamada, como diz lá os Efésios, aqui em Atos dos Apóstolos, deusa mãe, rainha dos céus ou algo do gênero. Na verdade, Ártemis, na sua formação originária, nada tem a ver com isto. Ártemis é uma deusa caçadora, punidora de mulheres ofensoras e auxiliadora no parto. E a Ártemis está vestida com uma roupa simples e acompanhada com cães ou com animais e um bastão na sua mão. Com o passar do tempo, você verá que na dominação romana, onde as cartas estão inseridas, houveram escavações arqueológicas e descobriram que o aspecto de Ártemis nada tem a ver adorada pelos romanos. Sua roupa muda por símbolos místicos. Ela é dotada de muitos seios. E todas as vezes que você vê, ou na maior parte do tempo, deusas com muitos seios na antiguidade, é um símbolo de fertilidade. Então, de deusa caçadora, passa a ser uma deusa da fertilidade. E tem os nomes como sendo deusa mãe, rainha dos céus e etc. E estes títulos, na verdade, são os mesmos títulos carregados pela deusa Cibele. É mais ou menos isso que parece. De fato, para muitos, o que houve foi uma fusão entre a deusa Ártemis e a deusa Cibele, e os romanos fundiram as deusas em uma só. Por que isto é importante? Porque essa deusa Cibele faz parte de um conjunto que nós chamamos na teologia de mistérios eleusianos. O nome parece complexo, mas o seu significado é bem simples e eu explico rapidamente. Próximo da cidade de Atenas, existe uma cidade chamada de Eleusis, e alguns escavadores começaram a escavar aquela região e descobriram um altar gigantesco. Nesse altar gigantesco, haviam inscrições de 2 deusas. O nome dessas deusas são Deméter e Perséfone. Alguém daqui ouvir, diga amém, por favor, irmãos. Vamos lá? Quem é Deméter, pastor Carlos? Rapidamente, a grosso modo, Deméter é uma deusa importantíssima na mitologia grega, responsável pela agricultura e que teve uma relação sexual com Zeus. Nessa relação sexual com Zeus, ela gera uma sua filha chamada de Perséfone. Bom, Perséfone não é qualquer deusa. Perséfone é uma deusa estonteante. Segundo o mito grego, quem olha para Perséfone é impossível resistir à sua beleza. Mas, de alguma forma estranha, Perséfone não quer se casar com ninguém. Ela vive só no Olimpo, vive de forma casta e não dá atenção para nenhum dos deuses. Mas os deuses, querendo tomar a sua mão, ficam guerreando entre si por amor a esta moça. Um certo dia, Perséfone vai colher alguns frutos ali no Olimpo e o seu tio Hades, irmão de Zeus, rapta essa moça e leva para o Hades. E aí você imagina o coração da mãe. Deméter fica muito triste e a sua tristeza gera um desequilíbrio ecológico. O que os deuses pensam então? Se Deméter não tiver a tristeza sanada, o mundo não vai gerar mais nada. Nós temos que caçar Perséfone. Eles saem em um grupo para procurar Perséfone, chegam no Hades, retornam para Deméter e dizem: nós temos 2 notícias para dar para você, uma boa e uma ruim. A boa, nós sabemos onde sua filha está. Qual é a péssima? Está de posse de Hades e ninguém vai conseguir tirar da mão dele. Nesse interim, Deméter resolve procurar o pai da moça e diz: Zeus, ou você intervém nessa causa ou as coisas ficarão complicadas. Zeus vai até o Hades, conversa com Hades, mas Hades não quer liberar Perséfone. Já era tarde. Ele havia dado para sua sobrinha o fruto da romã, que na mitologia grega sela casamento. Perséfone casou com o próprio tio, raptada, contra sua própria vontade, e agora está de posse de Hades.
O que Zeus faz com Hades então? Vamos fechar um trato. Qual é o trato? Libera minha filha um tempo e depois de outro tempo ela volta para cá. E Hades acha bom isto. Ele diz, leve Perséfone para sua mãe, desde que a terça parte do ano ela retorne aqui para o Hades. Essa terça parte do ano equivale exatamente ao inverno. Então, como Deméter regula as estações, ela está feliz quando a filha está próxima, quando está próximo da filha partir é o outono, e no inverno a filha já está distante da sua mãe. De uma forma misteriosa, os iniciados desse culto a Perséfone tinham que entrar no Hades, sair do Hades, e quem triunfasse no Hades receberia a estrela da vida. Vou repetir mais uma vez. Não dá para explicar mais ou menos isto. Como é que acontece? O que nós sabemos é que quem fosse adorador de Perséfone tinha que entrar no Hades, romper o Hades, e aquele que vencesse receberia a estrela da vida. Percebeu o que é o mistério eleusianos? Se não percebeu, a minha obrigação claramente é explicar. O mistério eleusianos é a unificação das religiões em pelo menos uma característica: ressurreição. Há ressurreição no Egito, há ressurreição na mitologia grega com Perséfone, entra no Hades, sai do Hades, recebe a estrela da vida, e há ressurreição no cristianismo. Só que a ressurreição no cristianismo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, está proposta sobre uma condicional, e disse Paulo, mas os mortos em Cristo. Perceba que não é só estar morto, é estar morto em Cristo. E aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Ficou claro o que Paulo está dizendo? Assim como os iniciados de Perséfone entravam no Hades e por sua força saía, na igreja ninguém consegue vencer a morte a não ser estando em Cristo. E aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá por meio do mérito dele. Então está ficando mais claro. Parece que Cristo está olhando para Sade e está dizendo, sabe esse conto que tem na cidade de vocês, de Perséfone, Deméter, de Cibele e de Ártemis? Na verdade, o dono da vida, quem tem o espírito e as estrelas, sou eu. E eu estou dizendo para vocês, dizendo que vocês só têm nome de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Como assim tem nome de que está vivo e morto ao mesmo tempo? É um paradoxo. E qual é esse paradoxo? Cristo está olhando para a igreja. Está olhando para quem, irmãos? Não está olhando para o mundo. As 7 cartas, nesse período, não havia sido iniciada a grande perseguição. Havia uma perseguição velada, como descrita na igreja de Pérgamo. Velada, mas não é uma perseguição grande constituída em Roma, como, por exemplo, vemos nas mãos dos 10 imperadores, inclusive Nero, ou os cristãos sendo jogados no Coliseu. Não havia isto. Então o problema está internamente na igreja. Cristo está olhando para a igreja e está dizendo, não adianta o templo estar cheio se vocês não estiverem em mim, porque se vocês não estiverem em mim, só tem nome de vivo para São Paulo, mas na verdade, fora de mim, vocês estão mortos. Isto me remete a 3 capítulos descritos no livro de Ezequiel. Primeiro capítulo 8, segundo 9 e o terceiro 37. Por que é similar? Porque é um contexto de vivo, morto, morto, vivo. Se não vejamos, capítulo 8, Deus em espírito, não de modo literal, pega Ezequiel pelos cabelos e diz, olha o que o povo está fazendo na minha casa. Ezequiel olha e vê uma estátua dentro do templo que causa ciúmes. Ele se espanta e Deus diz, está espantado, tem coisa pior. Olha a parede, escritas egípcias, ele se espanta, Deus diz, tem coisa pior. Homens têm recâmaras secretas fazendo o que não deve, mulheres na idolatria, homens na idolatria. Deus está dizendo, está vendo? Está todo mundo no templo, mas com a vida fora de mim. Está todo mundo no templo, mas com a vida fora de mim. E eu vou acabar com essa bagunça, porque assim tem que haver uma conta para o pecado. No capítulo 9, Ezequiel vira a cabeça para o norte. Ao virar para o norte, onde vem a Babilônia, ele vê, vindo da banda do norte, 6 homens. Quantos homens, irmãos? 6. Esses 6 homens têm características. Quais são? Primeiro, muitos deles, 5, estão com armas destruidoras. Mas há um, vestido de linho, com um tintureiro de escriba na sua cintura. Deus olha para os homens armados e diz, está na hora de matar quem se corrompeu no capítulo 8. Mas eu não condeno o sujo com limpo, nem o limpo com o sujo. Antes de matar quem é sujo, eu preciso pensar quem não está brincando com a minha casa. Porque por mais que tem muita gente brincando na minha presença, tem muitos outros que estão me servindo em espírito e em verdade. Qual é a sua ordem, Deus? Pegue a sua caneta, molhe na tinta, passe em São Paulo, lá no bairro Ferreira, é isso? Bairro Ferreira, e procure os verdadeiros. Quem são eles? Aquele que está vendo todo mundo brincando, mas estão mantendo a vida em direção ao alvo. Então, homem do tintureiro,
marca a tinta, pega a caneta na tinta, passa em ferreira e Deus diz, é um sinal. É o que, irmãos? Isso é importante, daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque é um sinal no hebraico que é completamente diferente. Faça um sinal. Então ele vai marcando os que são fiéis. Ele vai passando na de ferreira, vai olhando para a cara e a marca não é na mão, não é no peito, é na testa. E você sabe que no encéfalo, aqui na testa, nós temos o córtex pré-frontal, que é a decisão de equilíbrio, julgamento e etc e tal. Ou até a capacidade cognitiva, não é? Então Deus está dizendo o seguinte, marca a testa com um sinal. Então ele olha para a cara de um e diz assim, você brincou muito, não vai receber a marca, mas você se manteve firme. Então receba a marca, receba a marca, receba a marca, receba a marca. Quando ele marca todos os que estão em fidelidade, Deus diz, agora sim, passa lá em ferreira e não tenha misericórdia diante dos olhos. Passa espada em todo mundo que brincou no capítulo 8. Passa espada em mulheres, donzelas, adolescentes, homens, sacerdotes. Em quem não tiver a marca, você mata. Mas diz o texto que Deus aparentemente gritava na cidade, não chegue perto em quem tem um sinal na testa. Então é mais ou menos assim. O anjo vinha matando, via alguém com um sinal, o anjo atravessava a rua. Lembrando aos irmãos que não é o anjo que está matando, a visão diretamente está associada com a Babilônia. Bom, se a visão está associada com a Babilônia, porque depois daqueles anos Babilônia invade, na sua segunda invasão por um chefe do exército chamado Nebuzaradã, destrói o templo e a cidade, leva-se na segunda sitiação duas classes, o sacerdote e a classe alta de Judá. Não vou dizer aos irmãos, porque seria mentira, dizer que quem não foi para a Babilônia morreu. Mentira, teve gente que ficou em Jerusalém destruída e muitos outros correram para o Egito. Mas segundo a visão de Jeremias, o cesto de figo bom recebeu o sinal e foi para a Babilônia. Se esses que receberam o sinal na testa foram para a Babilônia, os vales de ossos secos são aqueles que receberam o sinal. Então eles estão sobre o vale. Na visão do vale de ossos secos, perceba que Ezequiel chega ao seguinte entendimento. Os ossos estão sequíssimos. Sequíssimos é um superlativo, não é? Então, por inferência, o que ele está dizendo na utilização de um superlativo? Os ossos não estão secos, estão para lá de secos. Logo, significa dizer, a morte não chegou no vale agora. A morte não visitou Ferreira agora, ó. Está aqui há muito tempo, porque foram cadáveres que se decomporam, viraram esqueletos que se secaram, espalharam e ficaram sequíssimos. Então Ezequiel está dizendo, a morte comprou residência aqui, a morte comprou residência aqui. O esquisito é que mesmo os ossos estando sequíssimos, eles estão sobre a superfície do vale. Estão por onde, irmãos? Superfície. Você sabe que em Israel tudo está soterrado, não é? E quem viaja para Israel, tem até uma brincadeira lá recentemente, que você pode fazer escavações e todo mundo acha alguma coisa, porque conforme o tempo passa, as coisas vão sendo soterradas em Israel. Sabe o que é esquisito? O tempo está passando, mas os ossos nunca são enterrados. Alguma coisa está mantendo o osso, seco, mas por cima. Seco, mas por cima. E a pergunta é, o que é que está mantendo os ossos secos e por cima? O sinal do capítulo 9. Vou repetir, a marca do capítulo 9 não deixa os ossos serem enterrados. Mas que bendita marca é essa, pastor Carlos? Eu te explico. Este sinal no hebraico, descrito no capítulo 9, é a última letra do alfabeto hebraico, que é um Tav. O Tav, ele tem alguns significados. Dentre esses, para os judeus, o Tav é o símbolo da verdade. Agora, redobre a sua atenção, irmãos, que eu prometo que nós iremos mergulhar e eu não vou mais te enfadar. O que seria a verdade em hebraico? A palavra verdade se escreve Emet, e Emet tem três partes, tá? 3 letras. Quais são as letras? Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, Mem, que está quase no meio do alfabeto hebraico, e Tav, que é a última. Então a verdade é composta de começo, meio e fim. Percebeu? Qual é o oposto da verdade? Mentira, que é sheker. Sheker em hebraico é composta das 3 penúltimas letras do alfabeto hebraico, que estão de fato enfileiradas. Então, além de estarem enfileiradas uma atrás da outra, antecedendo o Tav, todas elas têm uma perna. Parece que estão uma se apoiando na outra. Porque a mentira é diferente da verdade. O mentiroso, para parecer verdadeiro, tem que ficar contando uma mentira atrás da outra, senão a verdade uma hora vai aparecer. Mas a verdade não. Quem anda na verdade não precisa justificar muito, porque a verdade é do começo, do meio e do fim. O que Deus está dizendo então? Passe em ferreira e faz a marca da verdade nos verdadeiros. Qual é a marca da verdade? Um Tav. Na antiguidade o Tav é representado pela cruz. Então Deus está dizendo, passe em quem não está brincando com a minha presença e faz a marca da cruz na cara deles. Conforme ele faz a marca da cruz, capítulo 37 é o contraponto do capítulo 8. E olha que estranho. Capítulo 8 Deus está dizendo, está todo mundo vivo, mas na verdade está todo mundo morto. E no 37, está todo mundo morto.
E Deus está dizendo, na verdade, ainda estão repletos de vida para a glória do meu santo. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a mão mais alto que você puder. Isto é muito sério, muito sério. Levante a sua mão e não baixe a sua mão, por favor. Não baixe a sua mão, por favor. A vida aqui embaixo será assim, um desequilíbrio ao qual nós não conseguiremos colocar a vida em estabilidade, segundo está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, em seguir. A vida é plantando, colhendo, sorrindo, chorando, abraçando, afastando, vivendo, morrendo, calando, cantando, calando, andando, parando, etc. E quando a igreja ela vai pendendo para baixo, às vezes você terá, aqui na De Ferreira, pessoas com aspecto de morte. E quem passa em Ferreira olhará para a Assembleia de Deus e dirá, tá vendo? Serviu a Deus, não faz bagunça, mas do que adiantou? Com esse aspecto de morte, com essa cara de morte, com a vida bagunçada. Mas quando está morto, Deus diz para Ezequiel, abre a boca e profetiza, pois aquele que tem a marca da cruz, por algum momento, pode parecer que está morto, mas na verdade, quando eu decido virar o cativeiro, estarão repletos de vidas para a glória do meu santo. Com essa mão que você ergueu, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado. E seja mal educado. Não é para ser educado, é para ser mal educado. Chacoalhe essa pessoa agora para perturbá-la mesmo, para irritá-la. E diga para ela, está valendo a pena a sua fidelidade. Está valendo a pena você se manter íntegro. Está valendo a pena você se manter de pé. Porque por algum momento você pode até ficar com aparência de morte. Mas quando Deus decidir pisar em 2023 na sua vida, tudo que estava morto receberá vida para a glória do nome de Jesus. Só quem tem a marca da cruz, abre a sua boca e glorifique aquele que não deixará você ser enterrado. Jesus! Não deixará você ser enterrado. É isso! Aleluia! Aleluia! Sabe o que me é estranho? Me perdoe. Serei bastante educado e não quero que você se incomode. Você é muito estranho. Você é bastante esquisito. Algumas pessoas riram porque lembraram de outras. Mas não há problema. Você é muito estranho. E não digo eu, diz a Bíblia. O homem natural, o natural, não discerne as coisas do homem espiritual. Por que a ênfase no natural? Porque o carnal conhece, só não tem vergonha na cara. Agora o natural não. O natural se espanta, porque ele olha para a sua vida e não consegue te discernir. E como ele não te discerne? Não é possível o vale que você passa já não ter te sepultado. Não é possível jovens, 20, 25, solteiros, estar guardando a virgindade, resistindo ao carnaval, refreando a Babilônia e já não ter entregado os pontos. O que te mantém sobre o vale? Eu não sou da área da saúde, mas eu sei que os ossos por dentro têm a medula óssea, responsáveis em gerar leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Então a substância geradora de sangue está por dentro. E é por isso que você é estranho. Por que estranho? Pastor Levi, aqui o senhor é tricotômico ou dicotômico? É corpo, alma, espírito, tricotômico. Tá. Então aqui a tricotomia, não é? Então o que seria tricotômico? Corpo, alma é? Então o corpo é a banheira da chamada alma e espírito. A alma é a sede do meu eu, vontade, intelecto vontade, intelecto e emoções, e você tem o espírito na tricotomia como consciência, percepção e intuição. Então o espírito é a consciência, a alma é a emoção. Espírito é o quê? E a alma? Por isso que você não se desequilibra. Carta aos Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Pois o espírito, letra maiúscula, testifica com o letra minúscula que nós somos feitos filhos de Deus. Então a ação do Espírito, de início, não é tocar na alma, é tocar na consciência. Porque todo desequilibrado tem a emoção dominando a consciência. Então quando a emoção descola da consciência e a domina, a pessoa fica desequilibrada. E no desequilíbrio do vale, vai cheirar, vai fumar, vai fazer o que não deve, vai torcer para o São Paulo, tudo que não presta, a pessoa fará. Não é verdade? Mas, olha para mim. Acertei o alvo pelo jeito. Olha para mim. Vamos lá. Já passou. Vamos lá. Olha para mim. Ou seja,
Toda pessoa desequilibrada não suporta a pressão, a alma domina a consciência e ela leva o desequilíbrio. Então o que faz o homem redobrar o equilíbrio? É quando a consciência domina as emoções. É quando a consciência domina as emoções. Então quando o Espírito de Deus cola no seu espírito, o que ele diz para a consciência? Diga para a alma parar que tu é feito filho de Deus. Se você sabe de quem você é filho, sua alma pode até se abalar, mas não te leva mais ao desequilíbrio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está recebendo a palavra que eu estou pregando? Se não, vejamos o salmista. Por que te abates o quê? Quem é que está conversando com a alma dele, senão ele mesmo? Então a consciência está dizendo para a alma, está abalada por quê? Parou de dormir por quê? Parou de adorar por quê? Quem tem que ter medo é quem não tem a marca. É quem vive de brincadeira. É quem não está em Cristo. Mas você que é selado, o Espírito está dizendo: olha o tamanho do teu Pai, se ele não é maior do que a situação. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a mão assim para receber isto. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Levante a mão em sinal de receber. Ao terminar esse culto, volte para sua casa, preparando o culto de ação de graças, porque o seu Deus está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa se escapar das minhas mãos, operando Deus. Só quem acredita que Deus é maior do que essa situação, 1 minuto de glória, se você sabe adorar o Deus. Deixa eu ver quem tem a marca. Deixa eu ver, meu Deus, do meu lado direito alguém tem a marca. Abra a tua boca, enche de ferreira de adoração. Eu espero você adorar. Oh glória, eu preciso continuar e me preparar para concluir, mas deixa eu lhe dar uma dica aqui. Eu vou lhe dar um detecta de quem tem a marca. Eu vou lhe dar uma dica, uma característica de quem tem a marca. Quem é que tem a marca? Não são muitos. Segundo João capítulo 4 ele disse: o Pai procura os verdadeiros. Se está procurando é porque não são tantos. Qual é a característica de um verdadeiro adorador? Vou te dar um exemplo. Isaías capítulo de número 6. Ele tem uma visão, um trono elevado. Em volta desse trono tem seres voando. Esses seres são serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cada uma dessas asas é uma forma de adorar. E perceba que eles não estão cantando para quem está no trono. Eles olham quem está no trono, olham um para o outro. Ele não se aguenta, porque quem tem uma visão privilegiada, vou lhe dizer, o texto não seria acima, né? Seria em volta, mas é uma visão já privilegiada. Então quem tem uma visão específica de Deus, dificilmente se contém, ele quer compartilhar. Então ele olha para o outro e diz assim, ó: você viu aí? É santo. O outro também dá uma olhada e diz: é muito santo. O outro olha e diz: eu vou além. É santo e a de Ferreira está cheia da sua glória. Agora olha que espetacular, pastor Levi. Olha que espetacular. A cada santo dito, o templo sacudia. O que sacode o templo? Eita glória! Aleluia! Olha, eu não sou tapado. Pastor, me perdoe o que eu vou falar aqui, tá? Mas Assembleia de Açúcar também está na igreja errada. Tá bom? Aqui, como diz no Rio, o papo tem que ser retão, tá bom? Então eu vou usar um português aqui bem coloquial. Eu não sou otário. Eu acho evento bom. Evento é bom, mas evento não é congresso. Evento é evento. Eu sou a favor. Os jovens têm que se alegrar mesmo, têm que viver mesmo. Esse negócio de, não tem problema comigo de evento. O problema é que evento não pode ser chamado congresso. Evento é pra gente cantar, louvar, algo do tipo. Agora congresso tem direcionamento. Congresso tem um propósito, Não é isso? Ou eu estou errado? Então o que faz o congresso sacudir
Não é o nome de quem vai estar no cartaz. O que importa se o Carlos Júnior vem, se o Carlos Júnior não vem. Não é isso que sacode o templo. O que sacode o templo é quem está disposto a dizer: santo, santo, santo. Agora vamos lá. Não é qualquer tipo de santo. É santo com o rosto tapado. É santo com o rosto tapado. Você percebe um verdadeiro adorador? Quem é marcado mesmo? Quem está aqui não para brincar, mas para adorar, quando ele vem com as asas tapando o rosto. Porque rosto é símbolo de identificação. Então identifica uma pessoa pelo seu biotipo, pelas suas digitais, pelo seu nome. Por exemplo, Carlos, existem vários. Com 1,73 m, vários. Com 83 quilos, vários. Mas com rosto particular. Assim como as digitais e assim como a voz. Então, quando está por rosto, ele está dizendo: eu não quero ser identificado. Eu não quero ser visto. Então, Isaías é o pecador. Isaías é quem? Quando ele entra no templo, ele vê que está tudo sacudindo, ele diz: eu quero ver quem está sacudindo. Mas quem está sacudindo está dizendo: não olhe para a gente. Olha para onde a nossa voz está direcionando. Só dois dando glória a Deus. João Batista adorava com o rosto tapado. 3.000 almas aproximadamente todo dia fazendo um techuvá. No deserto, quem vai lá com a mesma mensagem. João Batista não tinha outro. Era só arrepender-vos. Era só techuvá. Era só volte ao caminho. E alguém diz: rapaz, você é espetacular. Você não tem para ninguém, hein? Você é o cara. Estão querendo levantar uma estátua dentro do templo. Você brilha mais do que o sol. João Batista disse: vocês pegaram o camarada errado. Porque eu não sou nem Moisés, eu não sou Elias, eu não sou... Quem você é? Eu só sou a voz. Eu só sou o eco. Eu só sou aquele que aponta. Alguém ali está entendendo e está glorificando a Deus. Você quer ver a De Ferreira amanhã sacudir, ao ponto do pecador dizer: eu vou perecendo para além dessa glória? É você vir aqui esta noite dizendo, amanhã à noite, dizendo: olha, eu quero muito receber o convidado, mas se ele vier, amém. Se não vier, amém também. Se eu cantar trezinho, amém. Se eu cantar menina também. Eu só quero estar no meio com... você não tá de verdade. Você não tá de verdade. Deixa eu lhe dizer um negócio. Tem gente que se prepara um ano inteiro, samba enredo, carro alegórico, dá vida para se requebrar numa avenida para não ganhar nada. Agora, na presença de um Deus que tirou você da morte e te deu... Alguém está recebendo essa palavra aí? Alguém está recebendo essa palavra aí? Levante a sua mão lá em cima que eu já vou concluir. Levante a sua mão lá em cima que eu já vou concluir. Diabo, seu imundo, pegue as suas malas e bata em retirada do bairro do Ferreira. Existe um povo em Cristo, marcado pela cruz e disposto a viver na adoração. Você não está recebendo não, você está perdendo para o AMB. Só quem veio adorar de verdade, dá um pulo dessa cadeira, uma recida de glória. Só quem tem a marca. Aleluia. 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 Seu glória não atrapalha a sua ajuda. Se for para ele, abre a sua boca. Manifesta uma... Aleluia. Aleluia. Eu concluo. Olha o que ele diz para Sardes. Tudo que eu falei para vocês estarem com o nome de vivo e morto, leva a sério. Porque se vocês não levarem a sério e não vigiarem, eu virei até vocês. Mas não virei como um amigo, eu virei como um ladrão. Por que ele diz isso? Deixa eu lhe dizer algo também. Olha como Cristo é. Falar que ele é perfeito é diminuí-lo. Mas olha o que é que não me falta palavra para dizê-lo, mas porque é espetacular. Sardes, antes da dominação romana, era tido como uma fortaleza militar impenetrável. Registros históricos dizem que vários reis tentaram ao longo da história tomar Sardes e não tomavam. Sardes era impenetrável. Até o ponto que surgiu um homem chamado Ciro o Grande da Pérsia. Ciro o Grande da Pérsia disse, e aqui encerro: eu vou tomar Sardes, eu vou derrubar Sardes. Só que ele não derruba. O rei de Sardes entra para a fortaleza militar e fica lá durante dias. Mas a gente está falando de Ciro o Grande da Pérsia.
E Ciro diz, não vou arredar o pé. Eu vou achar um jeito de derrubar essa cidade. Um dia à noite, uma certa noite, alguns soldados desgarram do seu poderio militar, dão uma volta na fortaleza e sabe o que eles descobrem? Que o muro tem uma brecha. O muro tem o quê? E nessa brecha não tem um atalaia. Sardes não está vigiando, aonde realmente tem que vigiar. O que eles fazem? Pulam um muro pela brecha, abrem a porta da cidade e Sardes cai. Quer mais? Sardes caiu umas 2 vezes. Como? Pela brecha. Só que dentro de Sardes você tem um rio que produz ouro em pó. Ao ponto que na história as pessoas diziam que o rei Midas havia escondido seu ouro ali no rio. Você conhece a história do rei Midas, o rei que fez um pedido que dizia que tudo que ele tocasse viraria ouro. Era tanta riqueza que passava dentro da cidade, que perdendo a cidade perdia a riqueza. Então Cristo está usando um dado histórico para dizer para o povo. Lembra que essa cidade se achava forte e caiu? Fica tranquilo. Se você não vigiar, eu virei. E eu vou tomar o que realmente importa. Não é riqueza fora, porque riqueza fora passa. É efêmera, passageiro, transitório e como o vento. Mas a riqueza de dentro, o ouro de dentro, eu vou acabar tirando. Isso me remete, aqui concluo, Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5. A amada, ela diz o seguinte, ela já estava como acordada e dormindo. Quem ouve, diga amém. Amém. Vou concluir. Acordada e dormindo. É uma situação estranha, mas ela estava meio acordada, meio dormindo. E ela diz que viu que a mão do noivo passou pela porta, tentou abrir, mas a porta estava trancada. Ele disse, vem, amada minha, levanta, abre aqui. Eu quero entrar. E ela diz, como eu vou abrir se eu já me deitei? Apaguei a lâmpada. Parece que pegou ela de surpresa, mas não pegou. Por que eu sei que não pegou ela de surpresa, pastor Levi? Porque ela diz, as minhas mãos, a mão dela gotejava mirra. Por que a mão dela gotejava mirra? Porque as mulheres, quando iam ter uma relação íntima com seu marido, com seu amado, elas passavam mirra na mão e esfregavam na cama. Passava na cama. Então, o encontro com o marido não é preparado quando ele chega. Ela sabia que ele viria. Então, o culto não começa às 19h30. Se eu sei que ele vem me encontrar, amanhã eu já acordo, perfumando a nossa cama para ter uma ótima intimidade. Perfeito? Só que ele não mente. Se ele disse que vem, ele vem. Qual é o problema dela? Ela acha que ele tem que vir quando ela quer. Então, 7h30 ela está acordada. 8h está bem. 8h30 já vai cansando. 9h já dá uma dor na costa. 10h diz, eu não venho mais. Eu vou embora, eu vou desligar. Quando ela desliga, ele vem na madrugada, porque o seu cabelo estava cheio de orvalho. Ela disse, enquanto não acaba, tem tempo ainda da gente ter bastante intimidade. Abre a porta que eu quero entrar. Ela diz, não dá porque eu já apaguei a luz. E quando ela não abre a porta, 4 coisas acontecem para quem não vigia. Quantas coisas? Primeira, minha mão gotejava mirra. Ela está dizendo, eu perdi a essência. Porque quando eu não vigio, a primeira coisa que vai embora é o perfume da adoração. É o perfume e a essência da santidade. Vai embora. Agora olha na sequência. E ela diz, e eu fiquei fora de mim. Porque todo crente que já está fora de si, sem juízo, é que a essência já foi embora há muito tempo. Segunda, terceira, ela diz, eu procurei, não achei, que ela não me respondeu. Uma coisa é não vigiar, irmão. Somos humanos. Outra coisa é permanecer não vigiando. Ela disse, eu perdi a presença. Mas amanhã... eu não vou ficar de bobeira. Ela abre a porta e vai atrás do esposo. Quando ela vai, ela toma uma surra na cidade, porque ela pergunta para os soldados, aonde está o meu amado? O soldado nem quer saber, espanca ela. É engraçado que no capítulo 3 ela procura o amado, os soldados não respondem, porque soldado é o símbolo do sistema da cidade. Então o sistema de Ferreira não vai te ajudar a encontrar o amado. Mas enquanto você está acordado, o sistema te odeia, mas também não te espanca. Agora, depois que você não vigia, vai ter que tomar uma coça. Quando ela toma uma coça, ela volta para o jardim. E quem é que está no bendito jardim? Quem está no jardim? Quem está no jardim? Sabe o que ele está dizendo para ela? Por que você teve que tomar um couro para voltar para o lugar que você sabe onde eu estava? Jesus, o que é
Tem gente que está apanhando, sabendo onde ele está. Tem gente sendo arrebentado, sabendo onde ele está. Mas se esta noite você dizer, não quero perder a riqueza de Deus que está do lado de dentro, o jardim secreto você dirá, as muitas águas não foram capazes. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Em outro momento alguém vai te perguntar, você está sem dinheiro? Está desempregado? Família não é crente? Está gritando por quê? Você dirá, porque meu amado veio saltando sobre os montes, só para me encontrar. Só quem está entendendo isso, se coloca de pé comigo, glorificando a Deus os que querem o jardim. Bata na mão de mínimo de 3 crentes e diga para ele, vai continuar apanhando ou vai voltar para a posição? Diga mesmo. Para 3. Para 3. Você compreende? Você entende isso? Aleluia! Maravilha! 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 A igreja tem dono. A igreja tem o quê? E esse dono está te dizendo, a aparência de morte não é o teu fim. Eu vou levantar um exército nessa situação de calamidade. Agora olha que impressionante. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Poderiam reviver esses ossos? Olha a resposta de Ezequiel. Em outra palavra, ele está dizendo assim, ele não está fugindo da resposta. Ele está dizendo o seguinte, eu não acredito no que vejo. E nem digo o que é, o que não é, antes de ouvir essa orientação. Ele está dizendo assim, ó, se o Senhor disser que esse teto branco é da cor preta, é preto e acabou. Se o Senhor disser que esse púlpito de acrílico é de madeira, é madeira e acabou. Ele diz, já que você acredita mais no que ouve do que no que vê, abre a boca. E diga coisas contrárias ao que você está vendo. Ele diz, ossos marcados. Glória! Aleluia! Ouça a palavra do Senhor. Aí ele diz, eu vi um estalo, um rebuliço, cada osso foi sendo ligado ao seu osso. Quando você abrir a sua boca e gritar, não na tua força, mas no nome dele, ele diz, tudo o que pedir, dizer meu nome crendo. Eu creio que você vai... Alguém acredita nisso? Diga glória a Deus, por favor. Moça com moça, moço com moço. A não ser que sejam íntimos para isso. Eu só quero evitar constrangimento. Mais nada. De 2 em 2. Você poderia virar de frente para alguém? Poderia. Se não for incômodo. Por favor. Obrigado. Feche seus olhos. Vai cantar? Tá. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Eu só quero mexer com a tua fé. Mais nada. Pela fé, todos. Mão direita, mão o quê? Eu quero que você pense na sua vida espiritual. Você pode fazer isso? As promessas que Ele tem com você. A vocação que Ele tem com a sua vida. Deus não te deu essa inteligência à toa. Deus não te deu essa voz à toa. Deus não te deu esse poder de atrair vidas à toa. Você fará diferença em Ferreira. Você fará diferença em São Paulo. Porque essa chamada não morreu. Pode estar seca, mas ainda tem vida do lado de dentro. Mão esquerda, eu quero que você pense na sua vida material. Porque Deus é poderoso para trazer existência até o que não existe. Essa faculdade para Deus não é nada. O sonho dessa empresa para Deus não é nada. Essa casa própria para Deus não é nada. Ele só não dá as coisas por vanglória. Mas se você quer tanto mudar a história da tua família, moço, hein, moça, se você quer dar uma casa para os seus pais, se você quer dar uma dignidade para a sua família maior do que você já tem muita, mas você quer melhorar, para Deus isso não é errado. E Ele está dizendo, eu vou mostrar para você quanto vale viver para mim em fidelidade. E outra vez vereis a diferença daquele que serve para aquele que não. Se prepare, irmão, se prepara. Haverão testemunhos depois desse congresso.
está com cara de morto, mas Deus está dizendo: está cheio de vida. Eu sei como você me adora, está cheio de vida. Eu sei o que você passa na faculdade e me serve, está cheio de vida. Eu sei o que você faz de madrugada orando e buscando a minha presença, ninguém vendo, está cheio de vida. E está na hora de eu mostrar para a Babilônia que eu levanto um exército. Alguém está recebendo? Quando eu autorizar, irmão. Não é passe de mágica, é para só fazer junto. Quando eu autorizar, você abraçará essa pessoa e tirar para ela: continue na posição. Eu irei no teu casamento, eu irei segurar teu filho no colo, eu irei na formação da faculdade, eu irei no culto de ação de graças na sua casa, eu verei você pregando, eu verei você cantando, Deus te dando hinos, composições, e o Brasil se rendendo aos pés de Jesus, em nome de Jesus. Abraça esse crente aí agora e libera uma palavra só para quem tem a marca, só para quem tem a marca, só para quem tem a marca. Minhas lamparinas estão acesas. Profetiza, diga para ele: vale a pena. Você não tem nome que está vivo, você está vivíssimo, vivíssimo. Que coisa linda. Cadê os batizados do Espírito Santo com fogo? Que ora canto revassarabia. É muito lindo o que Deus está fazendo aqui. Deixa Deus te usar, Júlio. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Vamos! É só bater que eu vou abrir. Há uma riqueza dentro da cidade que o diabo não vai tirar de você, não vai! De jeito nenhum. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Isso é muito lindo. Declare, cante. Minhas lamparinas estão acesas. Tape a brecha do muro, tape a brecha. Deus está batizando com o Espírito Santo, é isso? Deus já está batizando com o Espírito. Tem riqueza na cidade. Tem riqueza na cidade. Em direção à porta. Vamos! É só bater que eu entrar. É só bater, é só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
fogo nos olhos, eu não imaginava que era ali. Meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui, Senhor. As coisas de lugar, eu sou tua morada, eu sou teu. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Cante, eu sou teu lar. As coisas de eu sou tua casa, tua morada. Declare isso a Ele. Mude as coisas. Declare, eu sou tua casa. Eu sou as coisas de lugar. Bendito é Deus. Maravilha. Maravilha. Tome seu assento por 2 minutinhos. Obrigado, Júlio. Tome seu assento. Só quero fazer um convite. Só um convite. Eu estou um pouquinho sem retorno, só estou um pouquinho sem retorno. Só um convite e eu encerro. Talvez existam pessoas aqui esta noite que já provaram dessa riqueza que está sendo derramada aqui, mas por algum motivo se afastaram da presença de Deus.
uma brecha no seu muro, mas o construtor, o nosso construtor, quer te devolver essa riqueza. Chega de espancamento. Chega de espancamento. Está na hora de Deus cessar essa dor, cessar esse fardo pesado que você vem carregando. Porque Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, todos sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pastor Carlos, mas eu não sirvo. Eu não sirvo. Mas aqui ninguém serve. Isto é misericórdia. Isto é graça de Deus. E essa graça que nos alcançou, ela quer te alcançar aí hoje. Ela está te atraindo hoje. E eu quero saber onde está a primeira vida, que está afastada do caminho de Deus, ou que ainda não aceitou a Jesus Cristo. Se tu deres um sinal com a sua mão, nós queremos te identificar e temos o privilégio de orarmos por você, para que a marca da cruz também seja feita na sua vida. Deixa Deus entrar na sua história. Ele quer entrar na sua história. Onde está a primeira vida? Está vindo a primeira vida. Está vindo a primeira vida. Aonde está a segunda vida? Aonde está a segunda vida? Na galeria, aqui embaixo, onde quer que você esteja. Você não virá sozinho. Alguém vai te abraçar. Nós somos uma família, nós te amamos. A De Ferreira te ama. E se você vier, alguém vai te abraçar, alguém vai lhe ajudar. Está vindo mais uma vida ou não? Está vindo? Está vindo a segunda vida. Onde está a terceira vida? Está vindo a terceira alma. Onde está a quarta alma? Onde está a quarta alma? A quarta vida? A quarta pessoa? Venha para Cristo. Venha para Cristo. Onde está a quarta? Está vindo a quarta? Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Onde está a quinta alma? Onde está a quinta alma? Onde está a quinta alma? Aonde está a quinta alma? Onde está a quinta alma? Onde está você? Só falta você. Nós queremos orar por você. Está sendo transmitido pelo YouTube. É aquela câmera ali, não é? Você que está pela internet. Você que está pela internet. Talvez o seu familiar colocou o culto, não pôde vir e colocou para assistir e você está afastado. Talvez você ainda não aceitou a Cristo. O Deus que está aqui, Ele te alcança aí agora. Ele te alcança aí, Ele te visita aí. Nós só temos uma forma de nós sabermos que você está tomando a melhor decisão da sua vida. Nos comentários você vai escrever o seu nome. Eu vou te dar alguns minutinhos só. Precisamos concluir. Alguém vai colher o seu nome e nós estaremos interpretando que você hoje está voltando ou está aceitando a Cristo. Escreva o seu nome no comentário, que nós acreditamos que onde quer que você esteja nesse país afora, Deus te alcança na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no teu celular, onde quer que você esteja, Ele vai te alcançar. Quantos acreditam que Deus pode salvar via internet? Não tenho dúvida disso. Eu espero você escrever o seu nome. A galera da mídia, se houver alguém, só nos dê um sinal para nós identificar. Há mais alguém essa noite? Aqui no templo, há mais alguém? Nós queremos muito orar por você também. Nós queremos muito orar por você também. Se não houver, ou se há e não se decidiu, não fuja da igreja. Amanhã o congresso continua e eu tenho certeza que essa graça uma hora ela vai te alcançar. Alguém escreveu o nome? Se não é, não há? Ok. Quantos são gratos por cada uma dessas lindas vidas? Pastor Levi, Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe.